Aleluia. Êxodo capítulo 1, versículo 6. Livro de Êxodo capítulo 1, versículo 6. Aleluia. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Não feche sua Bíblia. Senhor Deus e eterno Pai, ó Deus, em nome de Jesus, oramos ao Senhor neste momento, pedindo a Ti entendimento daquilo que o Senhor queira falar conosco através da Tua palavra. Deus, porque louvores foram entoados a Ti, a Tua igreja cantou, Pai, louvando o Teu nome através dos louvores. Pedimos a Ti que neste momento, Pai, o Senhor, através do Teu Espírito, traga entendimento ao nosso coração daquilo que o Senhor quer falar conosco. A Ti oramos e entregamos a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar na verdade. Aleluia. Irmãos, aqui a palavra de Deus, ela traz a mensagem do povo de Israel no Egito após a morte de José. José havia falecido, todos conhecemos a história de José, o que o Egito passou através da vida de José. Mas a palavra de Deus aqui ela nos diz que José havia morrido, toda aquela geração havia morrido, e o novo rei, o novo faraó, não conhecia a José, não tinha ouvido falar a respeito de José. Porém, todos os reis, antes desse que havia se levantado, não massacravam o povo de Israel, porque sabiam daquilo que Deus havia feito no Egito através da vida de José. Mas era para você ter a importância de se lembrar daquilo que é feito através de Deus. Quando o rei toma posse, ele não conhecia mais o que havia acontecido, ele já começa a olhar para o povo de uma forma diferente. Ele já começa a olhar para o povo com outros olhos, vendo que o povo de Israel era mais forte que o povo do Egito e mais numeroso que o povo do Egito. Então ele toma uma decisão, junto com os seus conselheiros, para que aquele povo deixasse de crescer tanto como haviam crescido naquela época. Tudo isso porque ele não conhecia José. Se ele não conhecia José, quanto mais o Deus de José. Porque José só era lembrado por causa dos feitos que Deus havia realizado através de sua vida. Aquele povo de Israel deixou cair no esquecimento o que Deus havia operado através de José. Por isso não se lembravam mais dele. Por isso não se lembravam mais do que Deus havia feito no Egito através da vida de José. Porque o povo apenas estava vivendo aquilo que já havia acontecido e para eles estava bom. Deus já nos livrou da opressão. Deus já nos deu condições, porque outrora o povo estava morrendo de fome, não havia comida em lugar nenhum, não havia sustento em nenhuma terra, e Deus nos trouxe para essa terra, e aqui Ele nos deu sustento. Então estava bom o povo.
Deus havia usado para que aquela terra não fosse massacrada, foi esquecido. Mas vocês não se esqueceram apenas de José. Porque o homem, na sua aparência, no seu corpo, vai passar. Vai chegar um momento em que o nosso tempo aqui na terra vai passar. E na maioria das vezes, não seremos lembrados. E na maioria das vezes, seremos esquecidos. Porque eu tenho certeza que todos nós aqui já perdemos alguém, ou se não todos, a maioria. Mas nós sabemos a falta que faz na hora que vem a memória. Só sabemos a dor a hora que vem na memória. Mas isso não fica na sua memória o tempo todo a respeito daquele que você perdeu. E por causa disso não há dor constantemente pelo fato da perda. Mas se lembrássemos a todo momento daqueles que na dor nós perdemos, a dor não sairia do nosso peito. A dor não sairia de nossa alma. Porque quanta falta faz, eu digo por mim, em poder abrir a minha boca e dizer meu pai, em poder abrir a minha boca e dizer minha mãe, porque já se foram. Quanta falta faz, mas só faz a dor na hora que vem na memória, na hora que vem no sentimento. Mas na maioria do tempo não nos lembramos daquele que nós perdemos. Só no fato de uma ocasião é que lembramos aquilo que aconteceu. Perdemos tão cedo? Se foi tão cedo, poderia estar aqui, mas nós também poderíamos ter valorizado mais, poderíamos ter amado mais, poderíamos ter sido mais amigos, poderíamos ser mais cúmplices, mas só sentimos a dor na hora da perda. José não serve morto, morreu José, e não era mais lembrado pelo novo rei que entra no Egito. Mas me tira um pouquinho do lado desse microfone, mas a microfone que ficou embaixo do fundo, só um pouquinho, por favor, do terno. José estava falecido e o rei não conhecia José, porque todos antes dele conheciam e sabiam que Deus havia feito no Egito através de sua vida. Imagine para você ver, se você se lembrar do seu Deus a toda hora, a todo momento, e saber daquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida pela lembrança que você tem, aonde Ele te tirou, o que Ele fez por mim e por você. Mas a nossa memória não deixa, porque os nossos afazeres, o nosso dia a dia, nos levam a ocupações que nos fazem muitas das vezes esquecer até mesmo de Deus. Mas Deus, Ele não se esquece de nós. Deus está olhando os céus por cada um de nós. Aleluia. Quando não se lembram mais de José e daquilo que Deus havia feito através da sua vida, o sofrimento vem sobre o povo de Israel que habitava a terra perdida. Por que aquele povo, após a morte de José, o tempo foi passando, por que aquele povo não foi divulgando o que Deus havia feito no Egito através daquele homem? Porque isso estava bom. Havia comida, havia água. Eu já não estava mais no sofrimento daquilo que eu plantava no nascer. Eu já não estava mais no sofrimento de viver no deserto e não ter o que comer. Para que se lembrar? Quero viver o momento. Quero viver a hora, quero viver a minha vida, mas a vida passa, meus irmãos. A vida para alguns é muito curta, e ainda que tenhamos vivido 70, 80, uma hora Deus vai chamar.
No sábado, não sei se tem alguém aqui familiar, um rapaz de 18 anos, 19 anos, ali na Jacá, perdeu a vida. Às 6 horas da manhã, bateu a moto no poste. Vai chegar para mim, vai chegar para você. Não deixe de se esquecer de você, por você ter se esquecido de Deus. Mas que Deus esteja habitando o teu coração a cada momento, a cada hora, para que os feitos de Deus sejam lembrados na sua vida. E nós sejamos lembrados por Deus. O povo então começa a sofrer, porque aquele próprio povo, Mateus poderia ter, dentre aquela nação do Egito, ter falado do que Deus havia feito através de José, não para se lembrarem de José, mas para se lembrarem do que Deus havia feito naquela terra através de José. O que adianta ser lembrado pelo homem? O que adianta sermos lembrados pelo homem e sermos esquecidos por Deus? Por isso que a palavra de Deus ela diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Você tem que valorizar aquilo que Deus coloca em nossas vidas como oportunidade de cada momento estarmos próximos dele, sermos cúmplices, sermos amigos, podemos dizer para o Senhor: Pai, a minha vida a te pertence, o meu caminho a te pertence, o meu coração é do Senhor, a minha vida, Pai, é do Senhor, e você dá minha vida aquilo que o Senhor quiser. Glória a Deus. O povo tinha de tudo aqui na terra do Egito, de tudo. Tinham casas, tinham bois, tinham gados, tinham riquezas, mas deixaram passar aquilo que Deus havia feito e não foram anunciando para as novas gerações o amor que Deus tinha tido com aquela terra. E no momento em que foi esquecido, a opressão chega no Egito. A opressão vem sobre aquele povo. O povo que era feliz com tudo que tinha, com bois, com gado, com tudo que tinha, com casas, com riquezas, já não estavam mais felizes. Por que não estavam mais felizes? Por que não eram mais felizes? Porque deixaram que fosse esquecido aquilo que Deus havia feito. Se nós usássemos a nossa inteligência um pouquinho só, para lembrar aquilo que Deus a cada dia faz por nós, nos dando a oportunidade de abrir os nossos olhos pela manhã, nos colocarmos de pé, podermos enxergar as pessoas que na qual nós amamos, era motivo bastante já para dobrarmos o nosso joelho e dizer: Pai, a Ti eu rendo a minha vida, a Ti eu rendo o meu coração, a Ti eu rendo tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem colocado na minha vida. Mas na maioria das vezes, Enéas, nem oramos pela manhã. Agradecer a Deus pela noite que tivemos, agradecer a Deus pela oportunidade de estar acordando. Ah, pastor, mas você está dizendo isso porque o Senhor não sabe o meu sofrimento. Será porque Deus não foi esquecido na sua vida? Será que estamos dando mais valores aos problemas do que a presença de Deus no nosso coração? Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente quer vencer também. O povo começa a sofrer, aí o povo começa a orar, aí o povo começa a buscar.
deserto, ele fala com Deus, em meio à sarça ardente. Deus chama Moisés e fala: Moisés, tenho visto a aflição do meu povo, e a sua oração, o seu clamor chegou a mim. Por que clamamos a Deus só no momento do sofrimento? Por que na hora em que ainda José era leitado, por que aquele povo não foi falando do amor de Deus em meio ao Egito, para que não se esquecesse a obra de Deus naquela terra? Para que não se esquecesse o que Deus havia feito através daquele homem? Porque não adianta pacto com o homem, porque uma hora vai se passar a memória. Uma hora vai se passar. Apaga para mim todas as lâmpadas, por favor, Carlos. Todas as amarelas. Todas. Imagina uma terra sem luz, mesmo que seja essa artificial. Quem aqui sabe quem é o criador da lâmpada? Hã? Alguém sabe? Bom? Não entendi. Thomas Edison? Acende a lâmpada para mim. Eu não me lembro quem é que criou a lâmpada. Estou perguntando para vocês que eu não me lembro. Mas tem um negócio do Google aí que se perguntar, fala aqui. Agora vamos fazer uma pergunta. Quem é mais importante para você, o criador da lâmpada ou a lâmpada? Quem é mais importante para você hoje, o criador da lâmpada ou a lâmpada? Seja sincero. Quem é mais? A lâmpada? Mas sem o criador da lâmpada não existiria a lâmpada. Quem é mais importante para você, a sua vida ou o autor da vida? Porque sem o autor da vida não haveria vida. E nos esquecemos. Nos esquecemos do autor da vida a cada hora, a cada momento, sendo que ele teria que estar a toda hora em lembrança na minha vida, no meu coração. A gente viver esse Deus 24 horas por dia. Porque ele vive a nossa vida 24 horas, fazendo plantão, fazendo hora extra, guardando, protegendo. Aí começamos a orar a Deus, a clamar. E o povo aqui já estava com aquela opressão, mas havia riqueza, havia ouro, havia casa, havia gado. Mas no momento em que a opressão chegou, de nada valia aquilo que eles tinham. Porque enquanto Deus é o Senhor da minha vida, a minha vida se acalma. Ele acalma o meu coração, Ele acalma a minha tempestade. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele é quem me fortalece, é Ele quem me guarda, é Ele quem me livra. Mas no momento em que eu deixo de olhar para Deus, no momento em que eu deixo de prestar atenção naquilo que Deus tem operado na minha vida, os problemas que outrora pareciam tão pequenos se tornam tão grandes. Aí a gente vê quão fracos somos. Aí nós vemos quão dependente de Deus nós somos. Mas por que não tomamos a posição diante dele? Por que preferimos ainda as coisas da terra? Por que ainda preferimos as coisas
de orar, de buscá-lo, de adorá-lo, de entregar a nossa vida, de falar para Ele: Pai, sou um instrumento Teu, me capacita como o Senhor quer, para que eu possa, Deus, falar do Teu amor às pessoas. Me ensina, Deus. Mas nós apenas queremos saber de nós. Nós apenas queremos saber daquilo que está acontecendo conosco. Deus envia Moisés no Egito, acontece tudo o que ia acontecer para libertar o povo do Egito. Quando Deus anuncia que o povo seria liberto, livro de Êxodo, capítulo 10, verso 26, verso 25. Comecei no 26, voltei no 25, vamos voltar para o 24. Então o faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem as vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Porém Moisés disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. A preocupação de Moisés não era simplesmente sair do Egito, mas naquela época era comum se ofertar a Deus sacrifícios, se oferecer a Deus sacrifícios de animais, principalmente pelos pecados. E Moisés, ele chega para Faraó. Primeiro Faraó diz para ele: Moisés, pode ir servir o Senhor, porque aquele Faraó, ele não conhecia José, e muito menos não sabia aquilo que Deus havia operado através de José. Mas parece que o povo também havia se esquecido, estava acomodado. Mas na hora em que Deus se apresenta para Moisés e manda Moisés ir lá visitar Faraó e conversar com ele, Faraó começou a conhecer verdadeiramente o poder do Deus de Israel. E a palavra de Deus, ela nos garante que diante do nosso Deus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Até o coração endurecido de Faraó, o homem mais poderoso do Egito, teve que se render ao poder de Deus naquele local. Teve que se render àquilo que Deus estava fazendo. Mas aí Moisés chega para ele e fala: deixa eu te falar uma coisa, Faraó. Não vai ficar uma unha sequer para trás. Aquilo que é desse povo, esse povo vai levar. Não vai ficar nada aqui. O que é seu, quem está guardando é Deus. O que te pertence é Deus quem está guardando. O que Deus preparou para você é Deus quem vai te dar, é Deus quem vai te abençoar. Não precisamos ficar esperando o homem ou fazer pacto com o homem, aliança com o homem, porque a aliança do homem é esquecida, ela é quebrada, mas é de Deus não. Deus não quebra o pacto que Ele fez comigo para você. Porque a
a palavra de Deus me diz que Ele me amou tanto, que Ele pegou seu filho e entregou na cruz do Calvário pela minha vida. Que Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário por amor a todos nós. Que aliança você espera de Deus ainda? O que é que nós estamos esperando de Deus ainda? O bem é seu neto, né, Deus? Se Deus falar para você, pega o bem e sacrifica ele muito para essa igreja. É neto. Ele foi lá e pegou o dedo que não tinha nada, pecado, sem mancha, sem nada. Morre por esse povo. Morre por cada um deles. Aí ele vai lá antes de morrer e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que nós não vamos ao caminho? Por que não vamos à verdade? Por que não vamos à vida? Porque até a unha que você tem não vai ficar para trás, sabe por quê? Porque é seu, Deus quem te deu. Moisés chega para Faraó e fala: não vai ficar uma unha sequer, não vai ficar nada para trás. No mesmo livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 10. Aqui está escrito: Deus faz um plano. Aqui o povo já havia saído do Egito. Aqui o povo já havia atravessado o Mar Vermelho. Aqui o povo já estava feliz de novo, porque Deus havia livrado da opressão de Faraó. Mas você se lembra que Moisés disse para Faraó que nem uma unha do gado ficaria para trás? Então isso quer dizer que o povo tinha planos. Mas você se lembra também que o povo se revoltou contra Moisés e disse: Moisés, você nos tira de lá para morrer com fome aqui. Mas eles não saíram com tanta riqueza também do Egito. A cada momento que aquele povo caminhava, eles deixavam de olhar que Deus havia operado, só olhava o momento da situação. O que nós temos que aprender a fazer é saber de onde Deus nos tirou, onde Ele nos colocou, mas temos que entender aonde Ele quer nos colocar. Não podemos ficar olhando no momento, a situação que está difícil, está apertada, o casamento está ruim, a vida está destruída. Não podemos olhar isso. Temos que olhar para Deus. Temos um coração firme na presença de Deus, um olhar fitado para Deus, para que a cada momento o poder de Deus venha sobre a nossa vida e realmente seja o refrigério de nossa alma. Vamos lá. Então disse: eis que eu faço um concerto, uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra aonde hás de entrar
para que não seja por laço no meio de ti. O que Deus estava alertando Moisés? Faz aliança com o povo dessa terra. Quantas vezes você se decepcionou com o homem? Até mesmo líderes religiosos. Quantas vezes você já se decepcionou comigo? Porque nós somos falhos, nós erramos. Mas se a gente servir a Deus, como Paulo disse, sejam Deus imitadores como eu sou de Cristo, porque Paulo era imitador de Cristo. Se formos imitadores daquilo que Jesus faz, nunca teremos decepções, nunca teremos aquela angústia de dizer, não cumpriu comigo o que ele disse. Porque a palavra de Deus nos garante que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aquilo que ele operou no passado, ele quer operar hoje e ele quer continuar operando amanhã em nossa vida. Mas pelo fato da bênção que ele já me deu, eu não posso me esquecer de Deus. Pelo fato da bênção que ele já colocou na minha vida, eu não posso me esquecer de Deus e deixar passar aquilo na minha vida, daquilo que Deus operou em meu coração e daquilo que ele operou na sua vida. Porque eu tenho certeza que Deus já demonstrou para todos nós a sua bondade. Deus já demonstrou para todos nós o seu amor. Mas qualquer coisinha é motivo para abandonarmos a Deus, abandonarmos aquilo que estamos fazendo. Não vou fazer mais, porque esse grupo não está bom. Não vou fazer mais, porque dessa forma não funciona. Por que você não coloca aquilo que você acha que vai funcionar, sendo na presença de Deus, para que aquilo aconteça conforme Deus seja feito na sua vida? Mas eu prefiro reclamar das pessoas. Eu prefiro olhar para aquilo que alguém está fazendo e que eu acho que não é correto. Vou sair, vou parar, não vou fazer mais, do que eu deixar Deus operar na minha vida no meio de todos. Por que eu não me torno um instrumento de Deus para que aquele local se torne melhor? Não quero sair, quero parar. Não quero mais. Aí as perguntas começam. Os problemas começam. Por quê? Não estou indo à igreja mais não. Por que você não está indo à igreja mais? Ah não, porque eu cheguei na igreja e ninguém pegou na minha mão. Eu cheguei na igreja, ninguém olhou para mim. Preciso do pastor olhar para você não, porque alguém já olhou, ele não está com os problemas, ele veio derramado por você. Não vou na igreja não, porque o ar está muito gelado. Nós chegamos lá, sinto muito frio. Traz uma blusa de frio, meu filho. Traz uma blusa de frio, veste ela. Ah, não vou na igreja não, porque está muito quente. Nós nunca entendemos como é que conseguiremos agradar as pessoas. Por isso que eu agrado a Deus. Por isso que eu procuro agradar a Deus. Sabe por quê? Porque eu agradando a Deus, eu tenho certeza que Deus sempre vai estar operando na minha vida, porque o meu pacto não foi feito com os homens. O pacto, meu pacto, a minha aliança não foi feita com os homens, a minha aliança foi feita com Deus. Irmãos, o que Deus quer fazer em nossas vidas é que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida. Nos preocupamos com tantas coisas. Nos preocupamos com o carro. Nos preocupamos com a casa.
preocupamos com o trabalho. Todo dia trabalhamos, acordamos cedo, vamos para o nosso trabalho, nos dedicamos ao máximo, nos entregamos ao máximo. 8 horas, 8h40. Precisa de você para fazer um plantão. Você não fala não para o seu patrão. Precisa de você para fazer uma hora extra. Você não fala não para o seu patrão. Não, pastor, vou receber 2 horas a mais, 70% do valor hora extra. Mas quando há os dias de culto, que nem são todos os dias da semana, parece que a nossa aliança não tem que concordar. Mas falamos para Deus: Deus, não deixa uma unha sequer para trás, Deus. Não deixa, Deus, nenhum problema me atingir. Olha que aquele povo tinha riqueza, olha que aquele povo tinha prosperidade, mas no momento em que Deus foi esquecido no meio, o sofrimento se apurou em meio àquela nação. Agora eu vou te perguntar: será que eles não tinham problemas enquanto José era levado? Enquanto o que Deus havia feito através da vida de José, será que eles não tinham problemas? Será que tinham? Mas sabe por que eles venciam os problemas? Porque Deus estava sendo lembrado em suas vidas, no meio do arraial, no meio do povo de Israel. Mas no momento em que Deus é esquecido, não tem como Ele fazer nada em nossa vida. Não tem como Deus operar na minha vida se eu apenas olho para as unhas que estão ficando para trás. Se eu apenas olho para aquilo que Deus não operou na minha vida naquele momento. Ah, Senhor, eu estava esperando tanto para essa bênção, o Senhor não fez. Mas Ele está querendo entrar no nosso barco para acalmar a tempestade. Por que nós não o convidamos para entrar no barco? Preferimos lembrar da morte de José do que lembrar dos feitos de Deus. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é sustento. A palavra de Deus é esclarecedora. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é que nos alimenta. A palavra de Deus é que nos fortalece. A palavra de Deus é que nos faz ter os nossos pés firmados na rocha. Por que nós não nos aprofundamos na palavra de Deus? A gente conversava outro dia aqui. A gente vê cada coisa dentro de igrejas. Pastores chamam pessoas na frente. Aí as pessoas, Deus vai falar comigo. Enche a boca d'água, manda o outro abrir a boca e joga dentro. Onde Deus está num negócio desse? Pastores que montam nas costas do outro e falam que Deus falou para ele não colocar o pé no chão. Mas todo mundo fica feliz quando Deus está falando através desse homem. O meu povo padece por falta de conhecimento. Damos muito mais importância àquilo que nós achamos e pensamos do que procurarmos realmente se é ou se não é de Deus. E se sou eu que falo contigo? Hein, Marcos? Nossa, Henrique, aquele balançado, mas já se esqueceu de Deus há muito tempo. Outro dia eu até
tínhamos o costume, né? De abrir a Bíblia. Senhor, fala comigo. Vou abrir a Bíblia. Isso, fala comigo. Quem que já fez isso? Todo mundo, né? Já? Quem aqui também já caiu hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Duvido se você não fechou a Bíblia e falou, está falando comigo, não sei. Você quer dar sua senha para outra. Hoje mesmo estarás comigo na caminhão, Senhor. Só queremos de Deus aquilo que nos agrada. Mas quando Deus tirou o povo do Egito, da casinha, quando Deus tirou o povo do Egito, do local que tinha pasto para o gado, quando Deus tirou o povo do Egito, que o local tinha água, quando Deus tirou o povo do Egito, do local que plantava e nascia, para onde é que Deus levou o povo? Para onde? Deserto? Vamos ter que passar pelo deserto de Deus, sabe para quê? Para Deus forjar em nós o caráter dele. O deserto que você está passando, eu posso dizer que na maioria das vezes esse deserto é nós que entramos por ele, pelas nossas próprias mãos e pés. E não conseguimos vencê-lo porque não trazemos Deus conosco. Mas o deserto que Deus nos leva é apenas para passarmos por ele e chegar na terra que ele prometeu. Porque olha só para você ver, Deus criou o homem, colocou ele no jardim lá no Éden. Ele vira e fala: não é bom que o homem esteja só, havia uma auxiliadora. Deus colocou uma auxiliadora na vida do homem. Agora a culpa daquilo que Eva fez foi de Deus? Não, foi de Eva. Ela quem cedeu aquilo que Satanás colocou na sua frente naquele momento. E Adão cede logo atrás. Mas quando Deus cria toda a sua maravilha ali no jardim do Éden, no jardim do Éden, ele chama Adão e fala para ele: tudo isso aí é você quem vai tomar conta. É para você. Aí eu vou te perguntar: Deus te criou para sofrer? Se Ele criou a terra, o jardim do Éden, fez todos os animais e plantas, chama Adão e fala: tudo isso aí é seu, é para você tomar conta. Deus deu o melhor para Adão. Agora Adão perdeu por causa de quê? Porque Deus deixou de olhar para Adão? Não, Adão não deixou de olhar para Deus. Deixamos de olhar para Deus por coisas mínimas. Uma fruta que havia sido proibida, mas encheu mais os olhos do que aquilo que havia, como órgãos de Deus em sua presença. As coisas do mundo vão se apresentar para mim e para você como as melhores coisas que possam existir, mas nunca vou chegar aos pés daquilo que Deus tem de melhor para você. O problema é que na maioria das vezes aquilo que o mundo está nos oferecendo nos dá um atrativo tão grande que esquecemos daquilo que Deus prometeu para nós. O sofrimento que entramos nele não é porque Deus quer que nós soframos. O sofrimento que entramos nele é porque na maioria das vezes entramos nele, mergulhamos nele em pés e cabeça. Geazi, servo de Eliseu, Naamã vem até Eliseu, traz um monte de presente de ouro. Naamã mergulha no Jordão, sai de lá curado da lepra, mas primeiro foi aquela coisa, né? Sou general, tenho patente, eu mando e desmando. Aí esse homem nem sai da tenda para falar comigo. Esse homem nem sai de lá para me dar uma palavra. Aí precisa alguém chegar para mim: Senhor, pelo amor de Deus, se esse homem tivesse falado para o Senhor fazer a coisa mais difícil, o Senhor não faria? O Senhor não faria.
mergulhar você não vai, por causa do orgulho, do ego, do eu. Não posso marcar a minha roda de amigos. Vão me chamar de crente. Vai me chamar de crentinho se eu deixar. Você não está deixando a sua roda de amigos por causa de ser crente ou crentinho. Ou por não, você está deixando para servir ao Deus verdadeiro. Aleluia! Salmos de 1. Aonde fala para a gente não nos deter nos caminhos dos pecadores, não nos assentarmos às rodas dos escarnecedores. Mas a nossa amizade é muito mais valorosa do que a presença de Deus. O povo tinha se acostumado, estava bom, maravilhoso, tinha de tudo. Mas na hora que a coisa veio, eles viram que Deus não estava no meio deles mais. Por causa de quê? Porque somente era lembrado por aquilo que José fazia. Eles não continuavam a fazer aquilo que José ordenou que fosse. Estava bom, tinha de tudo. Maravilhoso. Maravilhoso. Davi, tirado do pasto sendo rei. Mas chega um momento que Samuel chega para ele e fala: nunca mais a espada se apartará da tua casa. Por quê? Porque Deus quis colocar, não, ele procurou a espada com as suas mãos. Naamã foi curar, chega para Eliseu e fala: está aqui o meu presente para o Senhor. Está aqui o presente de vinho, de ouro, do mais puro vinho, do mais precioso do ouro e das pedras. Está aqui para o Senhor. Ele vira e manda um recado: não. Deus me deu, de graça ele me deu, de graça eu estou dando. Aí o que é que Geazi viu? Uma oportunidade de se apoderar daquilo que não era proposto por Deus. Geazi vai correndo atrás do homem e diz, quando anda bem distante, ele chega para Naamã e fala: meu senhor, o meu senhor Eliseu se arrependeu e disse que o senhor pode mandar um presente. Ainda usou o nome do outro. Eliseu disse que o senhor pode mandar um presente, ele vai aceitar. A hora que ele bota a mão no presente, a lepra que havia ficado no Jordão veio sobre a sua vida. Porque Deus quis colocar a lepra na vida de Geazi? Não. Ele procurou com as suas mãos. Ele se esqueceu daquilo que Deus estava operando na vida de Eliseu. Muito contrário de Eliseu. Eliseu certa vez chega para Elias e fala assim: meu senhor. Elias fala: pede-me o que queres que eu te faça. Meu senhor, eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias vira e fala assim: coisa dura pedistes, mas se você estiver me acompanhando na hora que Deus me levar desta terra, assim será feito. Gente, a Bíblia não relata, mas eu acredito que Eliseu, se tivesse rebite de caminhoneiro naquela época, Eliseu estava lá de rebite, ele ia. O homem ia ficar ali como eu tenho certeza que ficou. Porque na hora que Deus envia a carruagem para levar Elias, Eliseu estava bem lá com os olhos estacalados. Ele vai, entendeu? Você não esquece que não. Elias joga a capa. E tem a porção dobrada do Espírito de Deus sobre a vida de Eliseu. O mais importante é em nossa vida a presença de Deus ou o ouro aqui da terra? Nós valorizamos mais o ouro da terra do que a presença de Deus. Quantos milionários ou bilionários que morreram e o ouro permaneceu aqui na terra? Quantas pessoas disseram muitas das vezes: eu sou mais importante do que Deus, do que Jesus Cristo? Quantas pessoas disseram: nem Deus me impede de fazer isso ou fazer aquilo? Quantas pessoas, olhando para um deles, falou que os Beatles eram mais importantes do que Jesus Cristo? Morreu assassinado por um fã dele.
estava no fundo do mar. Eu era muito jovem, mas talvez vocês que é um pouquinho mais velho do que eu, se lembra? Quando Tancredo Neves disse que nem Deus impediria que ele subisse a rampa do Planalto. A palavra de Deus ela diz: Deus não ele conseguiu. Porque Deus é o Senhor da minha vida, ainda que a pessoa sirva na umbanda, na quimbanda, no candomblé, na feitiçaria, na bruxaria, ela só tem fôlego em suas narinas, porque quem sobrou foi Deus. Porque o que o diabo quer fazer é matar, roubar e destruir. Mas Jesus ele quer dar vida e vive em abundância. Não deixe cair no esquecimento o que Deus tem operado na sua vida, o que Deus tem feito, a misericórdia de Deus na sua vida. Quantas vezes, meus irmãos, indo e voltando, estrada fora, Deus me livrou da morte, de acidentes. Deus me livrou de uma enfermidade. Aonde o médico disse que eu poderia morrer a qualquer hora, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Aí eu vou me esquecer de Deus, por causa do momento em que eu estou vivendo, por causa da situação que eu estou enfrentando. Sendo que Ele está dizendo para mim: quando você sair daí do Egito, nenhuma unha daquilo que é seu vai ficar para trás. O que eu tenho que fazer? Apenas confiar nele, apenas entregar para Ele, apenas colocar a minha vida em suas mãos. Mas esperamos tantas coisas. Pastor, eu não vim para ouvir isso aqui hoje não. Eu vim para ouvir, pastor, que Deus tem uma casa para me dar. Deus tem a chave da casa para me dar. Deus tem a chave do carro para me entregar. Deus tem a chave disso. Mas vou te fazer uma pergunta. Você já entregou a chave da casinha para Ele primeiro? Já entregou a chave da casinha para Ele, que é a sua vida? Vai, entra na minha vida, faz o que o Senhor quiser, muda, transforma, molda. Glória a Deus. Hã? O que nós temos sido para Deus? O que você tem sido para Deus? Pastor, todo domingo que eu vejo, você está falando disso, salvação, que a gente tem que se entregar para Deus. Você quer que eu fale de quê? Você quer que eu fale de quê? Mas eu quero que você fale de prosperidade, entregue a sua vida para Ele, busca o reino de Deus em primeiro lugar, porque não vai ter mais coisas que serão acrescentadas. Se eu não conquistei o reino ainda, o que é que me faz as coisas da terra? Quantas pessoas que você já ouviu que morreram, que eram milionários e que daria tudo para viver, mas não podiam, porque não estava no dinheiro que tinha. Quando eu estava internado, eu falei para Cláudia desse jeito, assim: filha, só cuida dos meninos. A dor era tão grande, a dor era tamanha, que eu falei para ela assim: cuida dos nossos filhos, porque eu acho que Deus está mexendo. Mas Deus o que fala? Quando não for a hora de Deus, não adianta o mal se levantar na sua vida, que é se levantar para cair por terra. Irmãos, você desce 2 dias para fazer exame, desce no primeiro dia 3 pessoas, desce no segundo dia, desce 2, desce o terceiro, desce 1, mas você fica e fala para o enfermeiro: cadê os outros 2 que estavam com a mesma coisa? Foram embora? Não foram. Mas Deus não abandona aquele que clama no Espírito em verdade, porque a sua vida é contada. Deus tinha algo para fazer na minha vida.
Deus tem algo para fazer na minha vida. E eu sou grato a Deus por isso. Sabe por que eu sou grato a Deus pelo que eu passei? Porque eu sei o amor que Deus tem pela minha vida. Eu sei o amor que Deus tem por mim. Sabe por que eu nunca me decepcionei com aquilo que o homem faz? Porque para mim pouco importa o que o homem está fazendo, eu amo a Deus. Sabe por que eu nunca parei? Porque o homem foi lá e cometeu o erro? Porque eu não olho para o homem, eu olho para Deus. Porque o homem erra. O homem erra. Eu sou igual a vocês. Tenho fome, tenho sede, tenho febre, muita febre. De ontem para hoje eu queimei na febre. Hoje o dia todo queimando na febre. Sou igual a vocês, irmão. As mesmas debilidades, mas não deixo de acreditar no meu Deus. O povo sai, vai no caminho do deserto, e quando chega no deserto, a murmuração, aí vem um monte de problema. Aquela geração não entrou na terra que Deus havia prometido, terra que manava leite. Deus tem terra para nós, que manda leite e mel. Mas você vai ter que enfrentar gigantes. Você vai ter que enfrentar o deserto. Você vai ter que passar pelo mar vermelho. Mas de uma coisa não se esqueça: cada um dos obstáculos que se levantarem na sua frente, se você estiver com a sua vida clamando a Deus, Deus vai derrubar cada um dos obstáculos para você passar, para que a bênção chegue na sua vida no nome de Jesus. É isso que Deus colocou no nosso coração aqui nesta noite. Não se esqueça, nunca se esqueça daquilo que Deus fez por mim e por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu convido você a colocar-se de pé. Eu queria fazer uma oração junto contigo. Feche os seus olhos, coloque a mão na altura do teu coração. Santo Deus de Israel, quantas vezes, Pai, quantas vezes deixamos de olhar para o Senhor pelas mínimas coisas. Deus, deixamos de olhar para o Senhor porque disseram para mim, porque falaram para mim. Deixamos de olhar para o Senhor porque eu acho que não está bom, mas eu não faço nada disso para poder mudar. Quantas vezes, Deus, clamamos a Ti? Quantas vezes oramos ao Senhor? Quantas vezes falamos com o Senhor, agradecemos ao Senhor? Deus, tenho certeza que muitos de nós, nem o alimento que coloca no prato para se alimentar, agradece ao Senhor pelo que tem no dia. Como somos ingratos com o Senhor. Mas a tua bondade e misericórdia, ela dura para sempre. É por isso que estamos aqui. Porque se não fosse pelo teu amor e bondade, já teríamos passado a vida. Se tem alguém, Deus, em nosso meio, que porventura, Pai, que está desanimado, abatido, cabisbaixo, peça ao Senhor nessa hora que o problema que essa pessoa está vivendo, enfrentando, passando, não seja maior do que o desejo de sentir a tua presença. Porque sabemos que a dor, ela vem, Pai. Porque sabemos que a dor, ela penetra em nosso coração. Mas a tua presença é que nos conforta, que nos anima e que nos põe de pé.
A Ti, Deus, oramos nesta hora por esta vida, por esta pessoa. Colocamos em Tuas mãos, fortalece o nosso coração. Nos livra do sentimento, Deus, de derrota, de fracasso. Porque o Senhor nos criou para sermos mais do que vencedores. E em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Ainda que o mundo, Deus, assim como muitos disseram, assim como muitos falaram, em meio ao que se passou nesse cenário político, cadê o Deus dos cristãos? Cadê o Deus dos crentes? Ah, Senhor, o Senhor, Pai, é Deus acima de tudo. Quantos foram os reis e governantes que caíram perante o Senhor, mas foram rejeitados e tirados por Ti? E toda a situação está em Tuas mãos, e a minha vida está em Tuas mãos. Não é presidente que governa a minha vida, Pai. Ainda que seguimos os regimentos que são impostos por eles, mas a minha vida é regida pela Tua palavra, pelo Teu querido. E nenhum mal vai se abalar, nenhum mal vai abalar a minha fé, bater a minha vida. Mas eu creio, Pai. Eu creio que o Senhor está no controle. O Senhor está no controle de tudo. Essa é a nossa oração, entregamos a Ti a vida.